nossa videoaula nós vamos falar sobre os plastídeos. Retomando aqui o esquema da célula vegetal, nós temos três componentes que diferenciam a célula vegetal da célula animal: a parede celular, o vacúolo e os plastídeos. O plastídio mais conhecido é o cloroplasto, mas hoje vocês vão ver que existem outros tipos de plastídio. O termo plastos ou plastídeos vem do grego plásticos, que significa que está relacionado à estrutura e função dos plastídeos, que variam de acordo com o tipo celular onde eles se encontram. Exatamente essa plasticidade que nós vamos ver nos plastídeos é que ajudam a cunhar esse termo plastos ou plastídeos que nomeia essa estrutura. O plastídio mais bem estudado é o cloroplasto, e essa estrutura que eu vou apresentar do cloroplasto geralmente está presente também nos outros plastídeos. É uma organela composta de uma membrana externa, que aqui está representada em um verde mais escuro, e uma membrana interna, que ela se dobra, formando as tilacoides, que são como se fossem essas moedas. O conjunto de tilacoides forma o grânum. E toda essa estrutura está mergulhada no estroma. O estroma é uma matriz contendo várias enzimas e várias substâncias, e onde a membrana interna que forma as tilacoides e o grânum se encontra imersa. Qual que é a origem filogenética dos plastídeos? Existe a hipótese mais aceita, a hipótese endossimbiótica. Acredita-se que uma cianobactéria foi fagocitada por uma célula eucariótica, porém nessa fagocitose, vejam bem, a célula eucariótica não digeriu essa cianobactéria e ela passou a viver em simbiose com essa célula eucariótica, vindo a constituir o plastídio. As evidências para isso são a dupla membrana, então a membrana mais interna seria a membrana da própria cianobactéria, e essa membrana mais externa seria a membrana aqui do fagossomo que se formou durante a fagocitose. Quais são as evidências que corroboram essa hipótese? As dimensões semelhantes às das bactérias, as dimensões dos plastídeos, o material genético, eles têm material genético e têm capacidade de replicação independente, e ribossomos e estruturas membranárias são muito semelhantes às dos procariotos atuais. Então, todas essas características corroboram a hipótese endossimbiótica. Aqui mostrando que a gente pode ter uma endossimbiose primária, existem hipóteses que mostram que houve uma endossimbiose primária e uma endossimbiose secundária. Na endossimbiose primária, os plastídeos provenientes dessa endossimbiose apresentam dupla membrana. Porém, existem plastídeos que têm 3 ou 4 membranas provenientes de mais de uma endossimbiose secundária. Quanto à classificação, os plastídeos são classificados em pigmentados, aqueles que têm algum tipo de pigmento, os cromoplastos que contêm carotenoides e os cloroplastos que contêm clorofila. E os plastídeos não pigmentados, geralmente relacionados a reservas, que são chamados de leucoplastos. Os amiloplastos, que acumulam amido, elaioplastos ou oleoplastos, que acumulam óleos e gorduras, e os proteoplastos, que acumulam proteínas. Esse slide resume os tipos de plastídio. Então aqui nós temos os plastídeos pigmentados na parte superior e aqui os plastídeos não pigmentados. Notem que todos os plastídeos têm a sua origem a partir de um proplastídio, que é um plastídio indiferenciado nas células muito jovens, que dependendo do estímulo, ele pode se diferenciar num cloroplasto, se há luz, ou num cromoplasto, né? E ele pode, no escuro, se transformar em um plastídio estiolado, um estioplasto, ou ele pode também se diferenciar em órgãos de reserva em amiloplasto, que acumula amido, ou, se estiver na raiz, na coifa da raiz, na região da columela, se diferenciar em um amiloplasto que orienta o crescimento da raiz, orienta o geotropismo positivo da raiz, o crescimento da raiz em direção ao solo. Se estiver na antera, pode se diferenciar em um oleoplasto ou elaioplasto. Se estiver no floema,
em um proteoplasto, nos elementos de tubo crivado do floema. Então, essa diferenciação do plastídio está relacionada a estímulos externos e também à posição das células que contêm esses plastídeos nos órgãos. Note que, dependendo do estímulo de luz ou de escuro, um cloroplasto pode se converter no estioplasto ou um estioplasto num cloroplasto também. Nesse slide eu mostro isso com mais detalhes. As setas vermelhas indicam as rotas de interconversão, então um cloroplasto pode se transformar no estioplasto e vice-versa. Ele pode se transformar também num amiloplasto e vice-versa, ou ele pode se transformar num cromoplasto e vice-versa. Um cromoplasto pode se converter num amiloplasto. Então, essas interconversões elas podem acontecer nos plastídeos. Por exemplo, quando a gente deixa, não sei se vocês já observaram, já tiveram essa experiência, se a gente tem um gramado em casa e a gente coloca alguma coisa por sobre esse gramado, uma piscina de plástico, ou mesmo se você vai fazer uma pequena obra na sua casa, coloca um saco de cimento e fica ali por um determinado tempo, quando você retira aquela grama, ela fica toda esbranquiçada, um pouco amarelada, porque esses cloroplastos aqui acabam se interconvertendo em estioplastos, em outras formas de plastídeos não pigmentados, até mesmo em amiloplastos. Então, voltando ao nosso slide de classificação, nós vamos começar a falar sobre os cromoplastos, aqueles que contêm carotenoides. Os cromoplastos, eles têm predomínio do pigmento carotenoide, eles têm uma variação de cor do amarelo ao avermelhado, coloração de flores, folhas senescentes e frutos, e também atração de polinizadores e dispersores de semente. Aqui a gente vê uma raspagem mostrando os cromoplastos, é bem diferente do pigmento no vacúolo. O pigmento no vacúolo é mais homogêneo, aqui a gente vê os grânulos. Ele pode estar presente em frutos, em flores, em raízes, de um modo geral. Aqui um exemplo de um fruto, o pimentão. Quando a gente faz um corte paradérmico, a gente vê aqui a parede celular e a gente vê os cromoplastos dispersos no citoplasma, que tem esse pigmento, né, que é um carotenoide, uma cadeia muito longa, aqui o beta-caroteno. Notem as duplas conjugadas que criam nessas duas moléculas uma estrutura de ressonância que reflete o comprimento de onda na faixa do vermelho, como a gente vê aqui, que dá essa cor vermelha intensa ao pimentão. Qual é a função do cromoplasto? A gente está vendo a atração de polinizadores e também de dispersores de semente. Então, ele tem uma função ecológica muito importante quando a gente pensa na polinização cruzada de flores e na dispersão de frutos e de sementes. Os cloroplastos são bastante conhecidos e muito estudados por causa da fotossíntese. Eu já apresentei essa estrutura da membrana externa e da membrana interna, que formam os tilacoides. O conjunto de tilacoides forma o grano. E na membrana dos tilacoides nós temos a clorofila. Claro, além da clorofila, nós temos aqui também carotenoides, que formam o complexo antena, extremamente importante no processo de fotossíntese, que vocês vão estudar com mais detalhes na fisiologia vegetal. Então, nos tecidos, a gente observa esses grânulos aqui, bem visíveis, que são o cloroplasto. Quando a gente observa uma célula portadora de cloroplastos, aqui a seta branca, a gente vê na microscopia eletrônica de transmissão a presença do cloroplasto. E nós vemos aqui o estroma, representado pela letra ES, e nós vemos aqui a parte granular do cloroplasto, onde nós encontramos os tilacoides que formam o grano. Quando nós observamos em detalhe, a gente vê essa estrutura que a gente esquematiza de forma didática, sim. Na verdade, ela é visualizada na microscopia eletrônica de transmissão dessa forma aqui, como vocês estão vendo. E essas imagens tridimensionais nos auxiliam a compreender essa estrutura e como ela funciona. Então, aqui ocorre a fotossíntese, né? E uma etapa da fotossíntese ocorre aqui, a outra envolve o estroma, que tem todas as enzimas aqui necessárias para que a fotossíntese ocorra. Os cloroplastos são encontrados em qualquer órgão verde do corpo da planta. Frutos, folha, caule verde, tudo que tem cloroplasto
tudo que é verde a gente vai encontrar cloroplasto e vai realizar fotossíntese. Em relação aos plastídeos não pigmentados, nós vamos falar um pouco sobre os amiloplastos. Os amiloplastos, como nós estamos vendo aqui, se diferenciam a partir de um proplastídeo e nós temos dois grupos de amiloplastos que nós vamos destacar. Aqueles presentes em órgãos de reserva, como por exemplo o caule, batata inglesa, né? A raiz, como mandioca, batata doce, a gente encontra grãos de amido de reserva. E um outro grupo de grãos de amido muito importante que estão presentes na raiz, na coifa, como eu já disse anteriormente, nas células chamadas estatócitos, que são esses grãos de amido que auxiliam na orientação da raiz, do crescimento da raiz em direção ao solo. Mesmo se a gente colocar uma planta de ponta cabeça, esses amiloplastos vão auxiliar na orientação do geotropismo positivo da raiz, fazendo com que a raiz cresça em direção ao solo. Então eles têm essa função e eles se localizam na coifa da raiz, mais especificamente na região central da coifa, chamada de columela. Aqui o amido de um órgão de reserva, quando a gente corta, faz um corte transversal do caule de batata, a gente vê o parênquima de reserva amilífero. E notem que quando eu isolo um grão de amido, eu tenho um pontinho aqui central que é o hilo, onde começou a polimerização do grão de amido, né? O grão de amido é formado por amilose, e amilopectina, e essas estruturas são compostas por polímeros de glicose. Então elas começam a polimerizar geralmente no hilo, que é esse ponto aqui, e a gente vê essas estrias ou faixas, que são as faixas de polimerização que formam o grão de amido. O hilo pode ser no centro, ou ele pode ser deslocado do centro, a gente fala que ele é excêntrico, como no grão de amido de batata. A morfologia do grão de amido é variável. Quando nós queremos identificar se essa substância é presente no parênquima é amido, nós usamos um teste histoquímico com uma mistura de iodo e iodeto de potássio, que é o Lugol. O iodo ele fica preso nas moléculas de amilose e amilopectina e ele provoca uma mudança na absorção e na reflexão das ondas dos fótons, refletindo numa cor azulada, como a gente vê aqui. Então, nessa imagem B, nós temos grãos de amido de uma folha de uma planta tratados com Lugol e anteriormente eles eram translúcidos assim e passam então a ter essa cor azul arroxeada. E uma outra forma de identificar o amido é utilizando a luz polarizada no microscópio óptico. Essa técnica de luz polarizada, a gente vê essa birrefringência que forma essa cruz, que a gente chama de cruz de Malta aqui, que nos ajuda a identificar também os grãos de amido. Como vocês viram nesse slide, os grãos de amido têm morfologia variada. Esse parece uma cunha, esses são mais arredondados, esses são um pouco mais quadrados, poderíamos dizer assim. E essa morfologia do grão de amido é importante para identificar até mesmo a espécie que produziu esse grão de amido. Então, quando a gente observa, por exemplo, os grãos de amido de aveia, eles são muito diferentes dos grãos de amido de trigo, que são diferentes do grão de amido de feijão, o hilo está nessa região aqui, que são diferentes, por exemplo, do grão de amido de milho. Isso é muito importante no controle de qualidade de farinha. Então, se você tem uma amostra pura da farinha que você quer analisar, é fácil identificar quando essa farinha é adulterada, porque você vai encontrar outros padrões de grãos de amido nessa farinha. Vamos falar um pouco dos elaioplastos ou oleoplastos, que fazem reserva de óleos e gorduras, e dos proteoplastos, que fazem reserva de proteínas. Voltando nessa imagem que eu apresentei no início e no meio dessa aula, vocês podem ver que proteoplastos e oleoplastos ou elaioplastos são plastídeos excepcionais e de ocorrência restrita. Geralmente, os oleoplastos ou elaioplastos são encontrados em anteras de estames, né, que compõem o androceu da flor, conjunto de estames, e na antera dos estames a gente encontra os elaioplastos e eles estão relacionados à maturação do grão de pólen.
Já os proteoplastos são encontrados no floema, mais especificamente nos elementos de tubo crivado, que são as células de condução do floema. Então, são plastídeos de ocorrência restrita.